Oiê, tudo bem? Sou Jennifer Cruz, professora de História, e hoje a gente dá continuidade ao assunto de Brasil Colônia. Mais especificamente sobre dois assuntos, tá? União Ibérica e as invasões holandesas. O que uma coisa tem a ver com a outra não é difícil. É só você lembrar que aqui no Brasil, desde 1548, estava acontecendo o governo geral. E esse governo geral tinha como característica o incentivo à economia do açúcar. Com uma ressalva. É só lembrar também que Portugal já não vinha muito bem economicamente fazia um tempo. E agora, com a economia do açúcar, eles necessitaram de uma ajuda externa. Essa ajuda veio com os holandeses, que participavam do financiamento da produção, refinamento e da distribuição. Lembrando, claro, que Portugal detinha ainda assim o monopólio sobre a economia do açúcar. Mas, diante disso, o que nos interessa saber? Além da questão interna do Brasil, externamente falando, o contexto também era bem conflitante em termos de religião. Fora da colônia brasileira, havia um conflito religioso entre católicos e protestantes, que também acabava gerando alguns problemas que chegam aqui em terras brasileiras. Mas, além de tudo isso, afinal de contas, como é que começa a União Ibérica e por quê? Em 1580, há uma crise sucessória acontecendo em Portugal. Primeiro, Dom Sebastião, o rei da época, morreu sem deixar herdeiros na Batalha de Alcácer Quibir contra os mouros. Dessa morte repentina, há uma informação importante. É que quando ele morre, o seu corpo nunca é encontrado, gerando um misticismo em torno de uma possível volta do rei para Portugal. O nome que a gente dá para esse imaginário, para esse sentimento de volta, é sebastianismo, um movimento messiânico que acredita no retorno do rei Dom Sebastião. Diante da morte dele, quem assumiria o trono, já que ele não deixou herdeiros? Bem, a resposta veio com seu tio, que era o cardeal Dom Henrique. O problema, além de ser um cardeal e membro da Igreja Católica, ele não podia ter filhos em virtude da sua idade. Diante disso, ele morre em 1580 sem deixar herdeiros. Qual é a consequência para Portugal, então? Não havia ninguém na linha sucessória próxima que pudesse assumir efetivamente o território português, nem também as suas colônias. Aí mora o problema. Quem assume e como assume esse trono? Quem se propõe a assumir é um parente distante da família portuguesa, o senhor Filipe II, que na época já era rei da Espanha. Aí, você pensa comigo, um rei para dois lugares, então quer dizer que virou um país só, Jennifer? Não. Portugal continuava sendo Portugal e o Filipe II continuava sendo o rei da Espanha. Dois países diferentes. Qual é a diferença agora? Os dois países vão ter o mesmo rei. Aí você começa a entender a lógica. Mas pensa comigo, existiu o Tratado de Tordesilhas, que já dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Como é que a gente faz essa relação agora? Bem, como eu disse, ainda há uma diferença. Portugal é Portugal, Espanha é Espanha. Mas você concorda que a fronteira começa a não fazer muito sentido? É exatamente por isso que começa um processo de interiorização do Brasil. Mas não é só essa consequência que é importante para a gente. A principal é a expulsão dos holandeses. Sim, Portugal e Holanda tinham uma parceria comercial há muito tempo, mas é diferente com a Espanha. E claro, o rei espanhol no trono português vai fazer valer os seus interesses particulares. Prova disso é que eles expulsam os holandeses do Brasil pelas seguintes razões. 1. Os holandeses eram uma antiga possessão da Espanha. Eles conseguem a sua independência e passam por um processo de reforma protestante. Logo, eles têm uma questão religiosa muito latente dentro do seu território, que é antagônica ao catolicismo espanhol. Daí você já vê a divergência. Claro, a Espanha não ia querer a ascensão econômica da Holanda para competir dentro do seu próprio território, uma vez que agora era o mesmo rei. Diante disso, os holandeses são expulsos. Mas aí pensa, o holandês, ou melhor, os holandeses tinham um objetivo muito claro aqui no Brasil, que era a economia do açúcar, que dava altos lucros. Inclusive, o açúcar era conhecido como ouro branco fora da colônia brasileira. E a consequência vem direta. É óbvio que os holandeses vão reagir, e a reação é tentar invadir o Brasil. Qual é o problema?
A primeira invasão holandesa acontece em 1624 na cidade de Salvador, só que Salvador era a capital da colônia naquele contexto. Automaticamente, ela era muito mais protegida do que as demais cidades e, além disso, tinha uma presença do catolicismo muito forte. Inclusive, tinha um exército chamado de Exército dos Pés Descalços, que era uma galera que lutava em nome da Igreja Católica especificamente para expulsar os holandeses. Isso vai dar tão certo que depois de alguns conflitos durante cerca de um ano, os holandeses são finalmente expulsos. Mas é claro, eles não vão aceitar isso tão fácil. Prova disso é que a segunda invasão holandesa acontece em 1630. Essa sim vai dar certo, mas ela não vai ser mais em Salvador. Acontece na vila de Recife e na cidade de Olinda principalmente. Na época, essa invasão vai promover uma série de conflitos com os colonos. Na medida em que o tempo passa, esses conflitos vão se harmonizando e vão dando espaço para novos acordos entre os holandeses e esses colonos. Durante os conflitos, inclusive, muitos escravos aproveitaram o contexto para fugir, dando origem ao maior quilombo da história colonial brasileira, o Quilombo de Palmares, sob a liderança de Dandara e também de Zumbi. Mas assunto para outra aula. O que eu quero que você se lembre sobre isso? É que quando os holandeses chegam na região do açúcar, especificamente Olinda e Recife, a relação vai ser diferente daquilo que foi em Salvador, porque agora eles vão promover acordos com esses colonos. Isso te ajuda a entender por que vai dar certo. Que tipo de acordos são esses, tá? Primeiro, quem vem para o Brasil administrar esse Brasil holandês em nome da Holanda? Maurício de Nassau, uma personalidade muito famosa que você já deve ter ouvido falar. Só que quando o Maurício de Nassau chega aqui, ele toma uma série de medidas que favorecem, em certa medida, esses colonos. Exemplo, empréstimos para que eles reconstruíssem os engenhos que haviam sido atingidos pelas guerras. Só daí já fica lindo, maravilhoso, já dá para gostar dos holandeses de graça. 2. Liberdade de culto. Sim, aqui na região holandesa você poderia praticar outros cultos para além do protestantismo e do catolicismo, o que obviamente também vai gerar uma maior calma dentro desse Brasil holandês. Além disso, ele também vai estabelecer medidas relativas à liberdade comercial, tirando aquela questão do monopólio constante que Portugal tinha sobre as determinadas regiões. E claro, além de tudo isso, ele ainda também vai incentivar uma urbanização da região de Recife. Não somente urbanização, como também promove uma missão artística no Brasil. Ou seja, grande parte dos quadros que a gente tem, dos catálogos que a gente tem desse período, são por conta dessa missão artística. Diante de tudo isso, pensa comigo, não parece maravilhosa a administração do Nassau? Bem, não somente maravilhoso parece hoje, como também naquele contexto pareceu. Qual é o problema? Tempos depois, esses empréstimos que haviam sido concedidos precisavam ser pagos. Qual é o problema do empréstimo? Quando você paga o valor, você não paga mais o valor recebido. Você paga com acréscimo do quê? Juros. Qual é a consequência? É evidente que passados uma série de anos, esses colonos não vão querer pagar tamanhos juros. Outra coisa importante, em 1640 aconteceu o processo de restauração. A União Ibérica deixou de existir. Logo, aqui no Brasil não tinha mais a presença dos espanhóis e mesmo assim ainda continuava acontecendo as invasões holandesas. Aí você podia perguntar, mas Jennifer, por que Portugal não intervém e expulsa os holandeses de uma vez? Por várias razões. A primeira delas, Portugal não tinha dinheiro para promover tamanha guerra naquele contexto. Segundo, não era interessante para a Holanda entrar em um conflito armado com Portugal, uma vez que aqui dentro da colônia holandesa começaram a haver os seus próprios problemas. Exemplo disso é que em 1644 o Maurício de Nassau vai ser demitido. Aí você podia perguntar, mas Jennifer, o cara não fez uma série de coisas boas? Boas para os colonos, mas para os administradores da Holanda não era bem assim. O Maurício de Nassau acaba sendo demitido exatamente por essas razões.
Logo em seguida, começam a cobrar os impostos sobre esses colonos, gerando então um processo de insurreição pernambucana, um movimento que vai expulsar os holandeses de uma vez do Brasil. Só que não se esqueça que Portugal já era independente nesse contexto da Espanha, logo o contexto agora é diferente. É exatamente depois que os colonos começam o processo de insurreição que Portugal vai oficialmente se juntar. A Batalha dos Guararapes é uma batalha famosíssima. Foram 9 anos de guerra, mas foi com essa Batalha dos Guararapes que eles conseguiram o apoio de várias etnias indígenas para expulsar os holandeses. Em 1654, oficialmente, os holandeses são expulsos do Brasil. Mas, calma, ainda existe uma consequência importante. Os holandeses saíram e, com eles, levaram também o investimento sobre o açúcar. A consequência, o açúcar brasileiro começa a entrar em decadência. Em contrapartida, esses holandeses levam para outras regiões do mundo essa economia do açúcar, não somente a muda, como também a técnica de cultivo e o investimento nessa produção. A consequência é clara para o Brasil. O açúcar entra em decadência, principalmente pela concorrência com esse açúcar holandês. Óbvio, a economia do açúcar, por mais que tenha entrado em decadência, ela ainda existia e existe até hoje. Esse é um cuidado importante que você tem que ter para suas provas de vestibular. Tenta não associar aquela ideia de ciclo econômico, como se tivesse começado e terminado. A economia do açúcar ainda se manteve, mas ela perdeu seu momento de auge e deixou de ser o principal produto exportável. Acaba então as invasões holandesas, em contrapartida, começa uma crise econômica aqui no Brasil, que só vai ser solucionada com a economia aurífera. Assunto da nossa próxima aula. Beijo, tchau!